Boa tarde a todos, obrigado Cecília. Esta é a primeira sessão, primeiro webinar de 2021, ainda estamos em janeiro, apesar de já estamos no fim do mês, portanto quero aproveitar em primeiro lugar para vos desejar a todos um bom ano, pelo menos que nos livremos desta pandemia, que já vai na terceira vaga, que nos está a levar ao segundo confinamento, vamos a ver se vamos ficar por aqui ou não. As coisas estão realmente muito sérias e temos que ter muito cuidado. Portanto, o primeiro apelo que eu vos deixo é esse, é que sejamos todos muito cuidadosos no nosso dia-a-dia para ver se conseguimos ultrapassar de facto este pesadelo, que é um verdadeiro pesadelo que estamos a sofrer. Como a Cecília disse, nós vamos encerrar este ciclo de webinars sobre alvenarias e vamos encerrá-lo exatamente fazendo uma abordagem muito rápida, muito sucinta e muito simples também sobre as principais patologias, os principais problemas que normalmente as paredes nos trazem, as paredes de alvenaria. Para isso eu vou partilhar aqui uma pequena apresentação que me vai servir de apoio, enquanto que eu suponho que estarão agora a ver a apresentação. E vamos então falar um pouco sobre as principais questões que estão relacionadas com as patologias, as avarias nas alvenarias. Antes disso, e recuperando algumas ideias ou alguns conceitos que já expus na primeira sessão sobre a importância das paredes, as paredes valerão, o negócio das alvenarias valerá entre 1 a 2 mil milhões de euros. De onde é que vem este valor? Vamos lá ver. A construção civil em Portugal, atualmente, nos últimos 2, 3 anos, representará entre 10, 11, 12% do PIB. PIB esse que ronda em Portugal atualmente cerca de 198 mil milhões de euros, grosso modo. O que significa que a construção representará entre 20, 22, 23 mil milhões de euros. Se nós estivermos de acordo que as construções, as paredes, representam à volta de 13, 14%, chegamos rapidamente a um valor de mil milhões, entre 1.000 e 2 mil milhões. Há quem defenda que o negócio envolve muito mais, entre 3 a 4, 5 mil milhões. Porquê? Porque, de facto, a parede depois é suporte de uma série de outros elementos construtivos que vão aumentar o seu valor acrescentado. Mas, de facto, isto para dizer que estamos a falar de um elemento construtivo que tem um peso significativo na atividade da construção civil. E, de certa forma, é um elemento que é pouco, que merece pouca a nossa consideração e o nosso cuidado na fase de projeto e também, e se calhar sobretudo, na fase de construção. Como já tínhamos visto também na primeira sessão de paredes, de alvenarias, em que se fez a introdução ao tema, 25% das patologias nos edifícios, dos problemas nos edifícios, situam-se nas paredes, sejam elas exteriores ou interiores. E dentro dessas avarias, dessas patologias, dessas anomalias, desses problemas, nós sabemos que as infiltrações e as fissuras são, de longe, as mais frequentes. Cerca de 90%, entre 40% as fissuras, 49% as infiltrações, e nós sabemos que muitas vezes as infiltrações têm origem nas fissuras. Portanto, de facto, as fissuras são a maior patologia que temos nas alvenarias. Estes problemas nos edifícios têm várias origens e têm várias causas. Há variedíssimos estudos feitos a nível da Europa e também alguns em Portugal sobre as principais origens destes problemas e todos eles apontam para essa escala que nós temos aí.
54%, mais de metade dos problemas que os edifícios apresentam, têm origem numa execução, gestão e fiscalização deficientes da obra. Depois temos cerca de 20-21% que têm origem em deficiências de projeto. Depois 14% nos materiais, e isto é importante destacar, porque de facto problemas na qualidade dos materiais ou na inadaptação do material à função é 14% apenas, o que revela que de facto a indústria que está a montante tem uma atividade de controle de qualidade efetiva e eficiente. E depois problemas de manutenção que serão à volta de 10, 11%. Ou seja, se nós nos focarmos na fase de projeto e na fase de execução, iremos à partida atacar 75% dos problemas que temos nos edifícios. Então, na fase de projeto, e se calhar é aquela que a maioria de nós somos mais sensíveis, porque de alguma maneira estamos mais envolvidos nela, na fase de projeto, quais são os principais problemas que podem ser levados para, que se podem depois transmitir às alvenarias, em patologias nas alvenarias. Normalmente acontece que a avaliação da parede, do seu desempenho, não é feita com o cuidado e o pormenor que deveria. Muitas vezes não detalhamos ou não definimos bem quais as exigências a que aquela parede vai estar sujeita, quer ambientais, dada a exposição aos ventos, aos agentes atmosféricos, etc. E isso, por vezes, vai nos levar a optar por soluções que, se calhar, não são as mais indicadas. Depois, a especificação deficiente dessa parede de alvenaria, quer em termos de materiais, quer depois em termos de execução. E isto é uma deficiência recorrente nos projetos. A par desta deficiência de especificação, aparece-nos também a pormenorização. Usamos muito desenhos tipos e remetemos muito para o fabricante, para a mão de obra, para o aplicador, para o pedreiro, e eles depois sabem fazer, eles saberão como fazer, etc. E isso muitas vezes dá origem a problemas e a deficiências de execução. E depois, um problema também muito recorrente é uma deficiência na previsão, no cálculo, na estimativa das deformações dos elementos estruturais. Isto vai provocar, vamos ver à frente, vai provocar movimentos da estrutura, vai provocar sobrecarga nas paredes, que não estavam previstas, e naturalmente vai provocar patologias, fissurações, etc. Estes são os 4 principais pontos que normalmente nós não damos muito cuidado, muita atenção ao projeto e que depois se vai transmitir vai resultar em patologias, em fissuras nas paredes. Depois, da parte de execução, há muitas vezes problemas na interpretação do projeto, o projeto às vezes é deficientemente interpretado, muitas vezes não há um conhecimento apurado do funcionamento dos elementos construtivos, alguns dos elementos que se integram nos paramentos, como sejam as barreiras para vapor, o correto posicionamento dessa barreira, a execução de rufos, etc. Também acarreta problemas, normalmente, depois de umidades, assentamentos incorretos e juntas demasiado espessas ou deficientemente preenchidas, que vão depois dificultar o funcionamento da parede quando sujeita ao seu peso próprio e às cargas a que habitualmente as alvenarias estão sujeitas, e depois alguns problemas também de comunicação com a equipa projetista ou equipas de fiscalização, nomeadamente quando é necessário executar alguns pormenores que estão em projeto ou que têm que ser resolvidos na obra, e se não há uma comunicação, e muitas vezes não há uma comunicação eficaz, isso também vai dar origem a problemas. Em termos de causas das fissurações, nós temos 6 principais razões que têm origem nas variações térmicas dos edifícios, nas variações higroscópicas, mais ou menos umidade, em sobrecargas, na deformação do suporte onde a alvenaria assenta, no assentamento
do suporte quando estamos a falar de pisos térreos, portanto, assentamento de solos, vamos ver também um bocadinho mais à frente, e as retrações provocadas pelo uso do cimento e de produtos à base de cimento. E são estas 6 causas que nós vamos muito rapidamente passar os olhos agora, começando pelas variações térmicas. Uma situação, felizmente, que se vai verificando cada vez menos, é coberturas em betão armado, em lajes de betão armado, sem isolamento, sujeitas a elevadas temperaturas no verão, naturalmente, ou a baixas temperaturas no inverno. O que é que se vai provocar? Vai provocar, no caso de aumentos de temperatura, vai provocar dilatações na laje, vai provocar tensões de tração, normalmente de tração na parede. Por outro lado, se tivermos reduções de temperatura, temperaturas muito baixas, vamos ter retrações na laje e vamos ter tensões, sobretudo de corte, na parede. Em que é que isto se pode traduzir? Pode-se traduzir em fissurações deste género. Temos aqui uma laje que está sujeita a um aumento de temperatura, portanto, a um aumento das suas dimensões, a uma dilatação, e vai provocar efeitos na parede 1 e na parede transversal 2. Na parede 1 iremos ter uma fissuração deste género, provocada por esforços de corte, e na parede 2, a transversal, iremos ter também uma fissura que se desenvolverá longitudinalmente ao longo da parede e terá, na parte superior, e terá uma configuração deste género. Outro tipo de fissuração que podemos ter, nomeadamente em muros ou paredes muito extensas, são fissuras verticais, em que podemos ter o destacamento da alvenaria junto ao pilar, ou então a meio vão. Isto quando temos o pano sujeito a uma elevação de temperatura que vai afetar os elementos da parede e vai afetar os elementos em betão também. Estas fissuras verticais podem acompanhar a junta ou então atravessarem os elementos construtivos, sejam eles tijolos ou blocos. De que forma é que nós podemos prevenir estas avarias? Primeiro, as coberturas têm que ser isoladas. Já o são, felizmente, e isso tem reduzido imenso este tipo de patologias. Depois, sempre que tivermos panos muito extensos e sujeitos, eventualmente, à incidência do sol ou a aumentos de temperatura, prever juntas de dilatação e, sempre que possível e necessário, isolar a estrutura. É evidente que o sistema ETICS, que agora se está a usar muito na construção em Portugal, é um precioso auxiliar nesta questão das variações térmicas e do sujeitar a estrutura a esforços provocados pelas dilatações térmicas. De maneira que, digamos assim, esta evolução que se deu na construção veio contribuir para que haja uma redução deste tipo de patologias. Passando à causa seguinte, que são as fissuras provocadas por variações higroscópicas, portanto, provocadas pela umidade, pelo aumento da umidade. A umidade na construção a água é um elemento natural presente naturalmente na construção, quer na produção dos elementos usados na construção, quer a que nós acrescentamos na obra, para fazer os betões, para fazer as argamassas, etc. Depois temos a umidade, a água que aparece dados os fenómenos meteorológicos, e temos materiais em estaleiro, as areias, os agregados, os blocos, os tijolos, naturalmente que estão sujeitos à chuva, e essa água também vai ter a sua influência. E depois temos as umidades do solo. Estas várias origens de umidade vão provocar naturalmente avarias nos elementos construtivos, nomeadamente nas paredes. As paredes são feitas por materiais, constituídos por materiais porosos, seja tijolo, seja bloco, sejam painéis de betão,
são constituídos por materiais porosos que terão mais ou menos capacidade de absorção de água, que terão mais ou menos capacidade de a reter e demorarão mais ou menos tempo a libertá-la, e por isso irão sofrer dilatações e retrações quando secam. Isso dará origem a fissurações essas que normalmente são verticais, situam-se habitualmente nos cunhais dos edifícios ou nas zonas de concentração de tensões junto aos vãos. No caso de termos umidades no terreno, vamos ter uma fissuração normalmente na parte inferior do pano, derivada à dilatação dos elementos construtivos das fiadas mais em contacto com o terreno. Ainda em relação à umidade, eu chamo a atenção para este fenómeno, e há pouco eu falei que os elementos construtivos nos estaleiros estão sujeitos às intempéries e aos agentes atmosféricos, nomeadamente à chuva. E o que é que acontece, nomeadamente quando temos materiais cerâmicos, no caso o tijolo. O tijolo tem uma expansão que varia entre 0,09% a 0,7%, ou seja, entre 0,9 milímetros a 1,7 milímetros por metro. Esta expansão é evidente, esta expansão ocorre porque o tijolo absorve água, absorve umidade, mas depois vai secar. Ao secar, há uma parte dessa expansão que é reversível, que é apenas de 0,02%. Ou seja, nós vamos ter no tijolo uma expansão irreversível na ordem dos 0,7 a 1,5 milímetros por metro. É preciso ter isto em atenção. Por isso, quando temos este tipo de materiais nas obras, se os pudermos manter abrigados, ótimo. Ou então, na impossibilidade disso acontecer, depois de os assentarmos, sabendo nós que eles estão molhados, convém, antes de os revestir, assegurarmos de que, de facto, o seu equilíbrio higroscópico foi atingido. De outra forma, vamos ter retrações, expansões irreversíveis significativas que depois vão afetar o desenvolvimento da parede. A argamassa, por si só, também está sujeita a expansões. Neste caso, com a umidade, ela expande cerca de 0,02%, muito pouco, mas depois tem uma retração, tem uma expansão negativa, digamos assim, de 0,1%. Não é muito expressiva, mas, digamos assim, vai em sentido contrário à expansão irreversível do tijolo. Chama a atenção para isto, para terem em atenção esta questão da expansão irreversível do tijolo, porque é um fenómeno que ocorre frequentemente e muitas vezes, sobretudo quando vamos fazer peritagens ou fiscalizações, esquecemos que muitas das vezes as fissuras que estamos a observar têm origem exatamente neste fenómeno. Como é que nós podemos reduzir o risco deste tipo de fissuras? Se estivermos a utilizar blocos à base de cimento, com agregados naturais, normais, ou agregados leves, garantir que eles têm o tempo de cura mínimo, que são 4 semanas, 28 dias, proteger os cerâmicos tijolos, se for possível, da chuva, isolar as paredes da umidade, com cortes hídricos, no caso das paredes térreas, e no caso de termos pavilhões, edifícios industriais muito longos, com paredes muito extensas, prever juntas de movimentação, para permitir que a parede funcione sem que haja fissuras. Ao fim e ao cabo, a junta, digamos assim, nós podemos dizer que a junta é uma fissura que nós assumimos à partida no projeto e já sabemos que quando a parede funcionar, vai funcionar exatamente a partir dessa junta. Passando para a terceira causa, cargas excessivas. As cargas excessivas normalmente têm origem em deformações ou elementos que descarregam inadvertidamente nas paredes que não foram projetadas para isso ou não foram calculadas para isso.
Normalmente isso dá origem a fissuras com uma configuração semelhante à que estão a ver nas imagens. Essa fissuração pode ter origem nas tensões provocadas nos tijolos, nos elementos constituintes, ou blocos, e também por esmagamento da argamassa. Elas podem se desenvolver verticalmente ou horizontalmente, sobretudo na parte inferior da parede. No caso de termos cargas locais, cargas pontuais, pois a partir do ponto de apoio isto se iam desenvolver cargas, isto se iam desenvolver fissuras provocadas pela compressão, e uma patologia muito recorrente, que curiosamente as pessoas até já encaram normalmente esta fissuração, é nos vãos, nas esquinas dos vãos, das janelas e das paredes. E muitas vezes eu sou confrontado por pessoas, utilizadores comuns, o cidadão comum que está na sua casa e chama-se-lhe a atenção, você tem aqui uma fissura, isso é normal, isso é normal, isso todas as casas têm, isso é normal, e não é. É normal porquê? Porque efetivamente nós não prevenimos esta situação. O que acontece é que nós vamos ter aqui um estado de tensão na parede que é alterada pela introdução deste vão. Como é alterada pela introdução deste vão, esta carga é suportada, sobretudo, ou os esforços de suporte deste pano de parede acima do vão vão ser concentrados nos cantos. Ao se concentrarem nos cantos, naturalmente, vamos ter esta fissuração a 45 graus, quer nas paredes, quer nas janelas. Como é que nós podemos prevenir este tipo de fissurações? Primeiro devemos dimensionar a parede, se sabemos que ela vai estar sujeita a cargas, a determinado tipo de cargas, devemos dimensioná-las para isso. E depois, dimensioná-la pode nos obrigar a colocar armaduras na junta horizontal. E há vários tipos de armaduras que podem ser usadas, já pré-fabricadas, que podem ser colocadas nessas juntas para resolver este problema. E depois, algo que eu aconselho vivamente, que venha em caderno de encargos e que venha em projeto, é a colocação de armaduras no pano, nos vãos, nas fiadas imediatamente acima do vão e na fiada imediatamente abaixo do vão, no caso de uma janela. No caso de uma parede, depois nas duas fiadas imediatamente superiores à porta, ao vão, colocar armaduras com comprimentos de entrega mínimos de 60 centímetros, 50 centímetros, 60 centímetros. Se fizermos isto, vamos evitar aquilo que toda a gente acha muito normal, que são as fissurações nos cantos das janelas e das portas. Passando há fissuras provocadas por deformação do suporte. Eu aqui chamo a atenção do seguinte: provavelmente as pessoas mais, digamos assim, com mais anos de prática, recordam-se que nós tínhamos no REBAP, o elemento de estruturas de botão armado e pré-fixado, tínhamos no REBAP uma recomendação que nos dizia que as flechas dos elementos estruturais, nomeadamente vigas e pavimentos, para garantir uma não fissuração das paredes, não deveria ser superior ao vão a dividir por 400. Efetivamente, esse L sobre 400 era a nossa regra, mas a prática demonstrou que, de facto, o L sobre 400 não era suficiente. E nós temos aí, nesse quadro que estão a ver, mais 3 instituições: o CSTC, que é o Centre Scientifique et Technique de la Construction belga, é o equivalente ao CSTB francês, o American Concrete Institute e a Escola Politécnica da Universidade de São Paulo, que têm valores muito mais exigentes do que nós tínhamos no REBAP, que vai, no consoante tem abertura ou não tem abertura, poderá ir do L sobre 600 ao L sobre 2600. Como sabem, o REBAP já não existe, já foi revogado, nós seguimos pelos Eurocódigos
E o Eurocódigo 2, que é o de cálculo de estruturas de betão armado, não prevê, não recomenda, não exige nenhum valor para a flecha dos elementos estruturais. No entanto, é conveniente que nós tenhamos atenção a essa deformação e a essa flecha. O L sobre 400 é manifestamente insuficiente. O mínimo que nós deveríamos ter era L sobre 500 e eu, pessoalmente, não trabalho com menos de L sobre 600. Vamos com abertura. Aliás, com abertura ou sem abertura, o L sobre 600 já nos vai garantir quase que em absoluto que a parede não irá sofrer avarias por deformação do elemento de suporte, seja ele uma viga, seja ele uma laje. Porque o que acontece quando eu tenho o elemento de suporte da parede, seja uma viga ou uma laje, normalmente são lajes nas paredes interiores, quando ele se deforma mais que o elemento superior, o que é que me vai acontecer? Vai-me acontecer uma concentração de tensões nos cantos superiores da parede, que vai dar origem a fissurações, e vai-me aparecer uma fissura em baixo, que depois, se a parede for muito extensa, tiver um comprimento superior à altura, vai gerar um efeito de arco e vai-me provocar fissuras também nos cantos. É evidente que a parede depois vai funcionar e muitas vezes o que nos aparece é uma fissura que nós não vemos porque habitualmente temos rodapés e os rodapés têm essa função, é esconder essa fissura que me vai aparecer em baixo. No caso de ser o apoio ou de ser o elemento superior onde a parede topa a deformar-se mais que o elemento inferior, pois a parede vai funcionar como uma viga e obviamente não está dimensionada para isso, nem está preparada para isso, e iremos ter esforços de corte que irão provocar a fissuração do tipo que estão a ver nas imagens. No caso do elemento de suporte, seja viga ou laje, deformar tanto como o elemento superior, seja ele viga ou laje, nós vamos ter um funcionamento equilibrado da parede, mas com concentração de tensões na parte, nos cantos inferiores. E aí vão-se desenvolver fissuras a 45 graus que irão progredir a partir dos cantos, irão progredir pela parede. Uma outra situação também muito recorrente tem a ver com paredes que estão assentes em tramos de consola, ou de vigas ou de laje. Normalmente sobre as vigas que saem fora da estrutura, que balançam, e normalmente depois temos esta configuração de fissurações. Como é que nós podemos reduzir este risco? Podemos, em primeiro lugar, dimensionar corretamente as vigas e as lajes aos estados limites de utilização, calcular as deformações, as flechas, aquilo que tivemos a ver há pouco, e dispor de armaduras de junta que são muito eficazes no controle deste tipo de fissuração. Outro tipo de fissuras tem origem nos assentamentos de terrenos, de fundações. Temos várias configurações, no caso de termos um edifício, uma moradia, uma casa assente sobre um aterro, se o aterro não está bem consolidado e não está uniformemente consolidado, se tivermos uma zona que compacta mais a posteriori, vamos ter fissurações, vamos ter esforços de corte na parede que vai levar às rupturas. Se tivermos, esta situação também é muito recorrente, uma casa fundada parte em terreno, parte em aterro, normalmente o aterro, se não foi bem consolidado, e às vezes depois com as chuvas, etc., há um rearranjo, vamos ter deslizamentos, vamos ter assentamentos também. Outras vezes temos um edifício ao lado que estava muito bem, que não tinha fissuras nenhumas, começam a construir um outro prédio cujo bolo de tensões vai interferir no bolo de tensões do edifício já construído. Vamos ter movimentos no terreno, vamos ter assentamentos, vamos ter fissuração. Quando não temos um solo homogéneo,
também podemos ter temos o risco de fissurações. Quando temos assentamentos diferenciais entre pilares, a partir do pilar que tem maior assentamento, vamos ter uma distribuição de fissuras ao longo da parede. E, por último, um caso curioso que se dá, não é assim tão raro quanto isso, e eu tive uma experiência pessoal com esta situação, em que estive numa comissão de análise de um edifício que, ao fim de vários anos, muitos anos, começou a apresentar problemas de fissuras na parede exterior da frente. E foi-se a ver, não se tinha feito nada de especial, não tinha havido movimentos, não tinha havido escavações, não tinha havido construções na zona, absolutamente nada. A única coisa que se tinha, que as pessoas, o condomínio tinha feito, foi exatamente muito perto da parede, relativamente perto da parede, meia dúzia, aí 3, 4 metros, tinham plantado uma palmeira. E foi-se a ver, a palmeira secou completamente o terreno à volta, isso levou a um rearranjo, a uma compactação e começou a haver fissuras nas paredes. Portanto, esta situação que nos aparece aqui não é assim tão rara como às vezes nos poderia parecer. Medidas preventivas. É fundamental conhecermos bem o solo onde vamos fundar o edifício. Muitas vezes prescindimos do estudo geotécnico, prescindimos da análise do solo e isso pode nos sair muito caro. Sobretudo quando estamos a falar em aterros, trabalhar sobre aterros, é preciso ter muito, muito cuidado para controlar a compacidade do terreno. E depois escolher o tipo de fundação adequado, não é? Quer ao terreno, quer ao tipo de edifício. Por último, fissuras causadas pela retração de produtos cimentícios. Essas fissuras são causadas porquê? Porque nós usamos elementos à base de cimento na construção dos nossos edifícios, blocos de cimento, nomeadamente nas paredes. Usamos, às vezes, blocos de betão, seja de agregados leves, seja de betão normal, mais de agregados leves que betão normal, normalmente usamos ou tijolo ou agregados leves, de argila expandida, e também nos elementos estruturais, à base de betão armado, obviamente, tem cimento. Se tem cimento, vai haver retração. E isso vai provocar fissuração. Essa fissuração está muito relacionada com a relação água-cimento que nós usamos nos elementos à base de cimento, nomeadamente no betão armado e nas argamassas. A relação ideal, teoricamente, é de 0,40. É evidente que esta relação pode não ser suficiente para garantir uma trabalhabilidade adequada ao betão ou à argamassa. De qualquer das maneiras, deve servir como o nosso referencial. Quanto maior for este coeficiente, maior será a retração. Porque os fatores que influenciam a retração são a quantidade de cimento no elemento e a quantidade de água. Naturalmente, a relação água-cimento. Então, é preciso termos algum cuidado quando estamos a dosear betões e argamassas à base de cimento. No caso dos elementos construtivos, no caso dos blocos, o cuidado que devemos ter é garantir que só os aplicamos depois de um período de cura, como falamos há pouco, de 28 dias. Isto porquê? Porque grande parte da retração com origem no cimento dá-se exatamente nessas primeiras semanas. Depois devemos optar por argamassas e betões pré-doseados em fábrica. Isso porquê? Porque eles vêm pré-doseados de fábrica e vêm com a indicação da água necessária para a sua aplicação. Essa água já foi estudada, já foi testada e será a necessária para garantir a completa hidratação do cimento e deve ser naturalmente respeitada. Quando estivermos a fazer betões e argamassas em obra, naturalmente teremos que fornecer as respectivas dosagens e devemos ter cuidado
e para evitar dosagens muito elevadas de cimento. Porque essas dosagens elevadas de cimento vão-nos levar a relações água-cimento elevadas, vão-nos levar a mais retração. Isto, quando estamos a falar de betões de enchimento, por exemplo, de betões leves, é preciso ter muito cuidado, porque alguns dos betões leves que são usados, que usamos na construção, para fazer enchimentos, etc., são extraordinariamente ricos em cimento, levam muita água e depois vão ter retrações muito elevadas. Portanto, estejam atentos a isso, porque é uma forma de reduzir as fissurações por retração. Em termos de fissuras, origem de fissuras e medidas básicas de prevenção, ficávamos por aqui. Eu quero deixar só mais duas notas. Uma, recuperar um slide que também apresentei no primeiro webinar de introdução às alvenarias, que é a regra, ou a lei de Sitter, que nos relaciona o custo das medidas de intervenção num edifício com o tempo, ou seja, com a fase de vida do edifício. E essa regra já está testada e confirmada variedíssimas vezes e exaustivamente em vários países e em várias situações. Essa regra o que é que nos diz? Diz-nos que €1 investido no projeto corresponde a 5 euros que se economiza na execução, 25 na manutenção e 125 na manutenção corretiva. Ou seja, e isto é extraordinariamente importante, que os promotores imobiliários, os donos de obras, de projetos, que encomendam os projetos, tenham consciência disso. Normalmente nós temos, e devemos fazer, uma obra, uma construção, pelo menor valor possível e com a melhor qualidade, sem dúvida. O projeto é a primeira etapa da obra. Então, nós, promotores imobiliários, começamos logo por esmagar essa parte, não é? Otimizar, não é esmagar, otimizar o custo do projeto. E está correto, e obviamente deve ser feito. Mas é preciso ter atenção que cada economia, cada euro economizado no projeto pode transformar-se em 125 euros numa manutenção corretiva que seja preciso fazer. E eu estou-me a lembrar de estudos geotécnicos que são suprimidos, eu estou-me a lembrar de projetos de pormenor e de execução que são dispensados porque temos o projeto de licenciamento e é suficiente, eu estou-me a lembrar de cadernos de encargos que são feitos normalmente, muitas vezes, com prescrições já antigas, de materiais até que já nem existem, com desenhos tipo, como eu disse há pouco, que já estão desadequados, mas não há tempo para investir num caderno de encargos mais detalhado, mais correto, mais adequado. Isso tudo vai depois traduzir-se em custos acrescidos. Portanto, eu chamo aqui a atenção, de certeza que estou a falar para muitos colegas que ainda se dedicam muito a projeto, tenham atenção a isto e, sobretudo, sensibilizar o dono da obra, o promotor, de que isto é uma realidade, isto não é teoria, isto é uma realidade mesmo. A última mensagem que eu vos queria deixar é um lembrete, digamos assim, é os 10 eurocódigos que eu falei, são 10 eurocódigos, desde o zero que tem as bases para o projeto de estruturas, até ao 9 que trata das estruturas de alumínio, a nós que nos dedicamos a alvenarias ou a esta questão das alvenarias, temos dois que são os mais importantes, mas um sobretudo que é o mais importante, que é o Eurocódigo 6, que nos fala e que nos dá as recomendações do projeto de estruturas de alvenaria. É evidente que nós estivemos a falar de paredes que não são estruturais, mas as recomendações que estão neste Eurocódigo 6 para paredes estruturais podem ser e devem ser aplicadas a paredes que não são estruturais também. Portanto, se um dia tiverem alguma dificuldade ou alguma dúvida se devem ou não devem armar a parede ou como é que ela deve ser armada, de quantas em quantas fiadas, etc, etc, podem consultar o Eurocódigo 6 ou consultam-nos a nós,
ou consultam o Eurocódigo 6 e tem lá todas as indicações que serão necessárias para isso, para vos esclarecer. Por último, quero deixar aqui uma menção aos colegas Paulo Pereira, Jorge Brito, Fernando Branco, Adelaide Gonçalves, o Mendes da Silva e o professor Vítor Abrantes, exatamente porque foi a eles que eu recorri, a estes trabalhos, a vários outros, mas sobretudo a estes 3 trabalhos que eu recorri para compilar, digamos assim, esta informação sobre avarias e patologias nas paredes de alvenaria.